Ok, onde é a Bélgica? Eu não tinha ideia de onde era a Bélgica. Eu sinto que tem coisas que no momento que a gente está vivendo, a gente não se dá conta, para a gente dar conta. Tinha uma família que também tinha crianças, que a gente tinha uma semana, eu tô com vontade de chorar, de lembrar. Somos mulheres. 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 Somos rio, somos rito, somos riso, Somos caminho. somos sorte, somos vida, somos morte. Rito de passagem. Companhia para as travessias da alma. Este é o podcast Rito de Passagem. É uma alegria que você esteja aqui conosco. Eu sou a Clarissa Guelves, terapeuta integrativa. Trabalho com reiki, terapia multidimensional, constelação familiar, teta healing, oráculos, dentre outras medicinas que carrego em minha maleta. Este podcast nasceu como mais uma medicina para ofertar a você um pouso enquanto você se transforma. A cada 15 dias, recebo uma convidada que nos conta sobre suas transformações e seus ritos de passagem. E ao ouvir suas histórias, nós nos transformamos também. Fique por perto, pois ao final de cada episódio, nós meditamos juntas. Separe água, chá, um lencinho e abra o seu coração. É uma alegria fazer essa viagem contigo. Gente, é muito difícil apresentar as convidadas sem dizer o quanto elas são especiais, porque eu sou uma pessoa muito abençoada. Toda vez que eu começo esse podcast, eu digo, hoje tem uma pessoa muito especial aqui. E é verdade, Natália Pina é minha mestra em muitos assuntos, incluindo em reiki, incluindo em multidimensional, mas, acima de tudo, é minha amiga desde que eu tenho 18 anos, então ela já viu muitas versões da Clarissa, assim como eu também já conheci muitas versões da Natália, e até aqui tem sido uma alegria saber que essas versões continuam sendo amigas e continuam escolhendo essa caminhada juntas. Natália também, durante a pandemia, foi a pessoa que me abraçou e me deu casa lá na Bélgica. O mundo estava acabando, a gente não sabia o que ia acontecer, e eu não conseguia voltar para Portugal, e ela disse, fica. Então, fiquei, e passamos quase 8 meses juntas num processo de coabitação e ajuda mútua. Eu sou muito grata à existência da Natália, não só por isso, mas por tantas outras coisas, e tenho muito orgulho de ver a pessoa que ela vem se tornando a cada momento da vida dela. E hoje eu tenho a alegria de apresentá-la para vocês. Estou um pouquinho nervosa, porque a Natália me deixa um pouquinho nervosa, porque ela é sempre essa pessoa maravilhosa e eu fico sempre entre aluna, apresentadora, amiga, passeando por cada um desses lugares. Então, se eu gaguejar, Ananda, querida produtora, corrige aí. Natália, seja bem-vinda. Queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos ouvindo agora. Olá, que prazer imenso estar aqui. Fiquei muito, muito feliz com o convite. Venho ouvindo o podcast, sempre tão bonito, tão rico, né? Com mulheres tão incríveis participando. Muita alegria mesmo no peito, cardíaco vibrando, de poder estar aqui e de poder estar com Clarissa, né? Como falou, a gente tem uma história grande juntas, mais da metade da minha vida, que tem a companhia de Clarissa nessas caminhadas. Clarissa esteve em grandes momentos. Quando eu pego as fotos e vejo as lembranças da família, quando eu vejo as lembranças que eu tenho, está sempre Clarissa ali. Em diversos momentos, diversas formas, mas sempre em questões muito importantes, e parece que é temático em grandes transições da minha vida. A Clarissa estava presente. É muito especial estar aqui. Então, primeiro de tudo, muito obrigada por esse convite e por estar com todas vocês, né, que estão aí escutando. Aquece o coração. Bom, a primeira coisa que eu me reconheço
existente aqui na Terra, como ser atuante aqui na Terra, é que eu sou mãe. Considero essa a minha maior função, a minha maior missão. Então, sou mãe de Caterina, que é uma criança pequena, de 10 anos, e mãe de uma adulta, que é a Luísa. Sou casada a segunda vez, agora com o Maurício, que é um companheiro que está comigo, que conheci no meio das terapias holísticas. Conheci ele devido ao Reiki, e ele caminha, então, comigo muito em todo esse caminho da holística, né? Então, a primeira coisa que eu me reconheço é como sendo uma mulher de família mesmo. E penso que essa família foi o que deu base, que deu sustento para eu fazer as grandes transições. Apesar de ser assim as grandes responsabilidades da gente ter filhos, da gente ter a guiança de uma casa, que vamos lá, somos nós mulheres que fazemos a guiança de uma casa, né? Também foi essa família que deu a raiz, que deu o sustento para que eu pudesse fazer todas as grandes transições que eu vejo hoje que eu fiz. Hoje eu sou terapeuta holística e sou viajante do mundo também. A minha grande paixão é conhecer as novas culturas, conhecer novas formas, novas existências. E sou uma buscadora, uma eterna estudante e uma buscadora de todos esses assuntos da alma, das energias. Se eu fosse dizer algo que eu sou, é isso. Sou uma mulher de família, sou uma mãe e sou uma buscadora. Natália é a personificação de Deméter que é mais próxima do meu coração nessa existência. Eu estava te ouvindo aqui falar, Nath, e eu comecei a chorar, porque pisciana, porque saudade, mas também pensando em todos esses momentos, né? Como é rico testemunhar a vida de uma pessoa. Separação, nascimento da segunda filha. Natália é mãe de 2 grandes amores meus. Luísa eu conheci quando tinha 4 para 5 anos de idade, hoje é uma mulher, deixou de ser só a sobrinha emprestada para passar a ser uma amiga querida também. Para mim, que tem uma história de vida que foi por caminhos tão diferentes em termos de estar no mundo por minha própria conta, ser mais solta, estar num relacionamento, estar sozinha, poder conviver com isso é quase como ter a oportunidade de você conhecer um outro planeta sem ser daquele planeta. E isso é muito maravilhoso dentro da esfera das amizades, quando a gente pode estar junto também de pessoas que são tão parecidas e tão diferentes da gente, né? Então, Nath, muito obrigada, que bom que você está aqui. E aqui, Nath, a gente tem uma tradição de começar falando de como foi o nosso nascimento, nosso primeiro rito de passagem nesse planeta. Você sabe alguma coisa do seu nascimento? Tem alguma coisa que você queira partilhar? Sei sim, quando a gente se torna terapeuta e a gente vai descobrindo o quanto isso é importante para entender da nossa história. Conversei especificamente com a minha mãe sobre o momento, como ela estava quando engravidou de mim e como foi esse nascimento. Eu sou terceira filha, sou a filha caçula, então eu tenho 2 irmãos mais velhos, nós somos uma escadinha, com uma diferença de 2 anos de cada um, e minha mãe começou a ser mãe muito nova, então eu fui a terceira filha de uma mãe de 25 anos, que de repente, para a época, eu tenho 45, não era tão incomum, né? Mães novas assim. Até hoje não é, né, tão incomum. Eu fui filha de uma mãe que trabalhava fora, que praticamente sustentava a casa sozinha, e ela sempre trabalhou numa grande empresa, que foi a falecida Varig. Então temos muitas histórias de viagem. Mas a minha mãe já trabalhava a tempo integral na Varig. A minha avó materna conta que quando a mamãe estava grávida de mim, que ela chegou para ela e falou: "Ai, mãe, tem uma coisa para te contar." Ela: "Que foi? Tô grávida." Ela: "Ai, menina, não me mata de susto. Pensei que você estava doente. Que bom que você tá grávida. Tá tudo bem." E aí eu cheguei nessa família já formada, com um pai talvez um pouco ausente já, como a maioria dos pais, né? brasileiros acaba acontecendo, e fui crescendo nesse contexto. Como eu já era a terceira filha, a minha mãe resolveu fazer uma cesárea, então os meus irmãos nasceram de um parto normal, super simples. Minha mãe tinha partos maravilhosos e eu nasci de cesárea, uma cesárea agendada,
e mamãe conta que ela já estava começando a sentir a expansão do quadril, sentindo os movimentos para que o meu parto fosse normal também. Então eu acredito que eu nasci uns 2, 3 dias antes da data que eu teria nascido. Eu tenho um irmão que faz aniversário 19 de agosto e eu nasci dia 14 de agosto. Mamãe conta que ela acha que eu teria nascido também 19 de agosto, pela maneira como ela sentiu o corpo dela. Eu tenho uma conexão muito grande com esse meu irmão mais velho, que esse foi o meu irmão mais velho, inclusive a nossa numerologia é idêntica. Enfim, a gente sabe que as coisas são como tem que ser, mas eu sei dos impactos de cada componente de ser dessa mulher vivendo esse momento, de ter sido uma cesárea, de eu ter sido amamentada há pouco tempo, de eu ter ficado aos cuidados da minha avó, cada coisinha dessa, que me fez quem eu sou hoje, né? Não é ruim, é como a vida é. Essa pessoa fantástica aqui, que vocês estão tendo o prazer de conversar. Leonina até o osso. Ela se formou assim, desse início. Mas a mãe é sábia, como boa leonina que você é, ela deixou um dia só para você, amiga. Imagina dividir meu dia. Olha, eu fiz muitos aniversários junto com o Daniel, pela proximidade da data mesmo, né? A gente acabava fazendo junto. Sim. E tem uma coisa que Leonino gosta de brilhar, mas ele também é muito generoso. Todo eu não sei, mas os leoninos que eu conheço são muito generosos e gostam dessa festa, né? Vamos brilhar juntos também. Como você estava dizendo, a gente poder entender os impactos do que o recorte social, o que aquela época estava falando das nossas mães, como foi para elas. Isso também faz a gente entender, depois que a gente cresce um pouco e sai só do aspecto do olhar da criança, entender a nossa criação, entender as motivações e também tirar um pouquinho do que às vezes fica de muito dolorido nessa relação, quando a gente começa a compreender um pouco mais pelo viés de como era para aquela mulher e para aquele homem daquela época terem uma terceira filha e tudo mais. Eu gosto muito de começar falando disso porque eu sinto que a gente ainda fala pouco dos nossos partos, de como nós nascemos. E hoje em dia que existe todo um movimento para retomar o relato de parto das crianças que estão vindo ao mundo, e isso é lindo, a gente também pode resgatar muita coisa olhando para como a gente chegou no mundo, quem cuidou da gente, quem estava ali, quem não estava, e tudo isso vai conversar sobre. E tem uma coisa dentro disso que você fala, de ser a terceira filha, de ter ficado aos cuidados da avó, de ter tido pouco tempo para ser amamentada. Eu vejo muito da sua capacidade de se virar. Tem o peso disso também, mas quanta coisa você não conseguiu fazer, porque não, Exato. Eu vou contar comigo e vou para a vida, né? Exato. É aquele reconhecimento. Nasci numa família de mulheres fortes, cada uma com a sua história, uma família matriarcal, e não podia ser diferente também esse momento, né, do nascimento, e sim, é muito do que desse não para, não para, não para, não, que eu tenho até hoje, ainda é derivado, né, desde essa época, sem dúvida nenhuma. Pois é. E esse não para, não para, não para, não te levou para a Bélgica. Me trouxe uma para grande cá. transição. Eu lembro disso. Natália medindo mala para ver que panela ela ia conseguir levar para a Bélgica. Eu estava lá, eu fui nesse evento. Quando a Nath estava prestes a ir para a Bélgica, mas não é só a Natália, gente, para vocês entenderem, era a Natália, o marido, uma filha piquititinha e uma outra filha adolescente. Então não era simplesmente a Natália indo para a Bélgica, era uma mudança de vida para todos eles. Como a gente falou no começo de estar presente nas grandes transições, calhou de eu ter ido passar uma semana quase na casa da Natália antes dela viajar. Não é a primeira vez que eu ajudo em mudanças, isso virou uma tradição. Virou uma tradição da família. Exato. E eu queria entender, Nath, assim, é porque é tão grande isso. Eu sinto que tem coisas que no momento que a gente está vivendo, a gente não se dá conta, para a gente dar conta. Se a gente entender a magnitude do que está sendo feito no processo inteiro, a gente trava e não faz. Mas como é que é decidir fazer essa transição e junto disso ainda teve uma mudança sua, que foi essa mudança de
carreira de uma mulher que sai do business, da pessoa que trabalha de segunda a segunda ali para bater meta, para resolver questões com empresas gigantescas, multinacionais, e de repente Bélgica. Como é que isso acontece? Conta um pouco para a gente. Então, eu acho que quem me levou para esse lugar foi minha mãe. Mamãe trabalhou na Varig e ela me mostrou o mundo. Com mamãe eu tive a oportunidade de ir para Hong Kong, eu fui para Nova York, eu fui para a Europa. Eu viajei para vários lugares do Brasil muito nova, porque a gente tinha a facilidade de viajar pela Varig. E a minha mãe, ela sempre teve esse fogo interno de viajar, e ela me passou, principalmente para mim, e também eu tenho ascendente Sagitário, né, que ajuda. Então eu sempre tive essa vontade imensa de conhecer, de passear. E com isso, a gente tentou que eu fizesse intercâmbio, só que eu era de uma família dura. A gente passou momentos de escassez, depois não chegou a ser escassez, mas era tudo bem contado. Então eu não tinha possibilidade assim de ir para fora para fazer um intercâmbio, com tudo pago. Financeiramente não era possível. Quando eu estava com meus 19 anos, eu pensava em fazer missão. Mas aí eu comecei a namorar. E eu não comecei a namorar assim, você começou a namorar? Não, eu comecei a namorar, meu primeiro namorado mesmo teve 2 anos. Pronto, essa questão da missão, que era muito mais conectado a ter novas experiências, muito francamente, do que pela questão solidária em si. Não que eu não seja solidária, mas na época não era sobre isso. Então eu acabei que mudou esse foco, e logo daquele namorado eu conheci meu primeiro marido. E aí eu logo casei, aí eu logo tive filho. Então, eu com 23 anos, eu já estava casada na igreja, com Luísa, né, debaixo do braço. Então foi tudo muito rápido. Mas eu sei que essa semente veio de lá de trás. E eu sei que a ausência de dúvida sobre esse processo de imigrar é vendo essa possibilidade e essa beleza que acontece, essa expansão que acontece quando você vivencia uma cultura diferente da sua. A tua mente aumenta de tamanho, a sua alma aumenta de tamanho e não volta atrás. Era sempre atrás disso que eu estava, dessa expansão, de virar algo maior. Quando a Luísa era pequena, eu já flertava bastante com a possibilidade de me mudar, mas o meu primeiro marido, ele não conseguia fazer tanto esse movimento. Então, eu incentivava muito da gente fazer, começou-se a pensar em fazer, só que, enfim, não era para ser, as coisas não deram tão certo. Daí, quando eu casei novamente, eu tive um primeiro casamento de 10 anos, cerca de 1 ano e pouco depois, eu estava casada de novo. E estava eu com meu segundo marido, que é esse marido que eu estou atualmente. Ele já tinha uma visão também, uma vontade maior de aumentar as experiências dele. Então sempre foi, desde que a gente começou a namorar, era uma possibilidade a gente sair do Brasil para ter uma experiência internacional. Então a gente começou a amadurecer essa ideia. Ele é um pouco mais novo do que eu, Maurício. Eu já estava chegando numa idade onde estatisticamente era necessário eu ter o segundo filho. Então eu tive a Caterina com 36 anos. Era uma decisão da gente ter o bebê no Brasil para eu poder estar cercada de apoio. Então a gente decidiu, vamos ter então a Caterina no Brasil, vamos deixar ela crescer um pouco e aí a gente vai olhar esse processo de imigrar. E aí a gente começou a estudar isso. Nós pensávamos em fazer uma imigração por Montreal, porque como ele é de TI, era simples de ser feito, é uma profissão que abre bastante campo. A minha formação, eu sou bacharel em Direito, e até era possível fazer o processo comigo também. O Canadá tem tanta necessidade, tinha, né, pelo menos na época, que era possível também fazer através de mim. Mas, enfim, a questão dele, a profissão dele já era o suficiente para isso. E aí a gente começou a ver tudo para poder fazer a imigração para o Canadá. Eu acho que eu nunca pensei nas consequências. Era simplesmente, é isso aí. Tipo assim, você vai ali em Nova Iguaçu, sabe? Você vai ali em Búzios. Vamos ali no Canadá.
Vamos lá morar. É importante ressaltar que esse é o mood, esse é o espírito de uma pessoa que é Sol em Leão, Ascendente Sagitário e Lua em Áries. Não, eu não pensei em consequências. Eu sabia que ia ser puxado no sentido da gente chegar e da adaptação, mas o muito que eu pensava, e depois eu me provo certa, é que a adaptação pior era de estar sozinha em família, só nós 4. Eu não pensava que nada mais ia ser difícil, porque eu sempre tive muita determinação, muito otimismo nas coisas que eu ia fazer. Desde muito nova, me propunha fazer uma coisa, eu meto a cara, eu faço e dá certo. Não tem opção de não dar certo. E eu vou fazer dar certo. Então, eu tinha esse mesmo sentimento, esse mesmo pensamento para a questão de imigrar, assim, vou imigrar para o Canadá. Isso foi, digamos assim, outubro. A gente começou a sentar e rever contas, porque tem que guardar um dinheiro, né, para quando você vai como imigrante, com esse visto de imigrante já. E aí foi entre esse processo e o processo de aparecer uma proposta para vir para cá, para a Bélgica, foi menos de 3 meses. Porque quando eu abri a boca e falei, vamos nos mudar do Brasil e vamos imigrar, isso foi manifestado. Então, 3 meses depois, em dezembro, nem 3 meses depois, a gente recebeu essa oportunidade de vir para cá, para a Bélgica. Um amigo do Maurício, que já morava e trabalhava para uma empresa aqui, perguntou para ele se ele não queria mudar para a Bélgica, porque tinha uma vaga em aberto de uma empresa, que ele podia participar do processo seletivo. Aí a gente, opa, ok, onde é a Bélgica? Eu não tinha ideia de onde era a Bélgica. Aí eu peguei o mapa mundi e fui ver onde era a Bélgica. Meu Deus, essa merdinha, esse negocinho minúsculo aqui na Europa. O que tem na Bélgica? Eu sei que tem chocolate. Aí eu fui chocolate, batata frita e cerveja, amiga. É Exato. O que tem na e os Smurfs. E o Asterix também, né? Mas nem disso eu sabia. Só vim saber depois aqui. E aí eu pesquisei sobre a Bélgica. Teve pontos muito importantes para mim. De eu olhar se era um país ok para a questão de estrangeiros, se era respeitoso com os estrangeiros. E aí eu entrei em várias comunidades de brasileiros, descobri pessoas que eu tenho amizades desde essa época, conversei com essas pessoas que já moravam aqui, aí eu descobri as áreas, né, as regiões da Bélgica, enfim, eu fiz uma pesquisa de campo mesmo, para poder entender se a Bélgica era um lugar amistoso e ok para a gente morar, e a resposta foi sim, então eu não tive dúvida do que eu ia fazer. Aí só foi mesmo o processo, foram 2 entrevistas que ele fez, já tinha o sim. Eu trabalhava na época para a Accenture, ele trabalhava para uma outra empresa, nós 2 como consultores, nós 2 com uma posição de liderança na empresa, ascendendo com amplas possibilidades de promoção. E aí a gente chegou, cada um na sua empresa, e falou, então, quero demissão. E foi assim, volto a dizer, eu não pensei muito em maiores detalhes, além dessa pesquisa de campo, de entender que aqui era um lugar seguro para as meninas, principalmente, porque eu me via podendo me defender, mas Luísa, na época, ia fazer 16 anos ainda. Então, quando eu tive essa resposta positiva, que era bacana, que eu conversei com famílias e eu senti segurança, foi assim, nós vamos para dar certo. Se eu ficar deprimida, eu faço terapia, porque não tem uma opção de não dar certo. A gente está indo para dar certo. E eu não tive dúvida que ia dar certo. Além de saber que estava indo com o emprego e confiar na capacidade mesmo do Maurício. Então, eu sentia essa base, essa segurança. Já tinha se transformado da questão de ter uma experiência fora com ter uma mudança de destino. Eu estava esperando uma mudança mesmo de destino ou uma possibilidade de uma mudança de destino, e não porque as coisas estivessem ruins para a gente no Brasil, estavam muito boas, inclusive financeiramente, questão de carreira, de família,
Mas eu tenho uma tendência de, né, chegou aqui, tô confortável e tá muito bom, então posso dar um passo a mais que vai ficar melhor ainda. Aí se lembra da mamãe, né, trabalhadora, que ensinou isso lá na genética. A decisão foi assim, simples, do tipo, é isso aí que a gente vai fazer e vamos embora. E a gente fez. Botou as panelas na mala. Literalmente. Veio com criança, com panela de pressão, com marido, com adolescente. Foi. Como é que foi a realidade? A gente já entendeu que deu certo, mas como é que foi a questão de se adaptar a essa nova realidade? A história das panelas, gente, é porque eu tinha comprado há, sei lá, uns 2 anos, era um conjunto de panela Tramontina, de aço, imenso, grosso, maravilhoso, e eu fui da mala com tudo como se fosse com um kit de primeiros socorros, com tudo que era mais importante, para não precisar chegar aqui comprando, né, gastando dinheiro. Então, a gente fez uma seleção das roupas que prestavam, porque, assim, no Rio de Janeiro é verão o ano inteiro, então só tinha roupa de calor. Aqui na Bélgica são 7 meses de frio, então de roupa eu tinha meia dúzia de peça. Então eu tinha espaço para colocar, e eu acho que isso foi importante. A gente colocou umas coisas assim, cada uma caneca, que era uma caneca que a gente gostava. Colocamos algumas roupas de cama e botamos as panelas que a Clarissa está aí brincando. Eu acho que a grande chave disso tudo, claro, tem a questão da gente acreditar e da gente ter uma força interna, tanto da união da gente, que foi desafiado no início. A gente chegou com uma estrutura aqui, já com um emprego para ele, um apartamento alugado pela empresa para a gente. Então, a gente foi bem recebido. Mas se eu for dizer o que foi uma chave imensa nessa adaptação da gente, na transição e nisso, e de tudo ter dado certo, foram as pessoas, foram os contatos, foram as conexões. Porque quando a gente chegou, eu já tinha feito amizade com 2 pessoas daqui, que eu tenho amizade até hoje. Já tinha o contato com os brasileiros que trabalhavam nessa pequena empresa que o Maurício veio trabalhar. Então, tinha o amigo dele, que foi pegar a gente no aeroporto. Tinha uma família que também tinha crianças, que a gente tinha uma semana, eu estou com vontade de chorar, de lembrar. É muito emocionante mesmo. Eu também estou chorando daqui, pensando em tudo isso, em todo esse processo, né? E o quanto rede de apoio é a chave para tudo que comunidade, tudo. Né? Comunidade é tudo que a gente precisa para crescer na vida, assim. Exato. Eu acho que eu sou uma mulher de família e é isso. A minha família, ela se estende, né? Eu tive que aqui me abrir para novos amigos e para uma nova família. A minha família é muito pequena, a família de sangue é pequena, ficou toda no Brasil. Só viemos nós 4, né? E aqui, então, com uma semana, eu fui recebida na casa dela, a gente foi recebida para um almoço. Então, eu não estive nenhum minuto sozinha na Bélgica. Eu não tive tempo de sentir solidão. Eu não senti solidão, claro, porque eu tinha família, mas também porque eu cheguei aqui de coração aberto para ter contatos, para ajudar e ser ajudada, para devolver também tudo isso que eu vim recebendo antes mesmo de chegar aqui. Eu tive pessoas que pegaram na nossa mão e nos levaram para ir a primeira vez no supermercado. E que foi na Comune com a gente, que foi na prefeitura para ajudar a traduzir e para ajudar no processo todo. Eu sei que isso é muita bênção, né? É bênção e é abertura. E é também o fato da gente ser assim. Nós somos pessoas também muito generosas, eu sei que somos, e muito colaborativas. Esse processo de transição teve a sua parte difícil, mas ele não foi dificultado. Ele foi facilitado, tanto pela nossa garra e pela nossa vontade e pelo deslumbramento, que é você estar pela primeira vez no país da Europa. Eu me senti muito segura aqui. Eu estava com um estresse pós-traumático, afinal, RJ, né, gente? É um capítulo à parte. O meu estresse pós-traumático, pelo menos, ficou engavetado aqui. Não vou saber se está curado até voltar. E muita tranquilidade, né? Muita segurança, um ambiente multicultural
Então, foi muito fácil se apaixonar por Bruxelas. E a gente teve muita ajuda o tempo inteiro. A questão de documentação para a gente foi muito difícil de dar certo, por questões burocráticas, erro da comune mesmo. Mas, passado isso, foi tudo muito bom. À medida que a gente foi se estabelecendo aqui, pelo próprio motivo de ter começado a fazer as terapias aqui, que isso vale a pena também ser contado, porque uma grande dificuldade das mulheres que vêm assim, né, acompanhando os maridos, é justamente essa transição de carreira, e eu fiz a transição de carreira. Mas à medida que eu me abri também para trabalhar com os processos terapêuticos, vieram mais pessoas maravilhosas para perto de mim. Eu conheci mais amigos e a minha rede de contatos e de apoio elevou a 10ª potência. Então, hoje eu, sim, vivo em comunidade aqui. Nath, eu lembro que numa das conversas que nós tivemos, eu acho que eu ainda estava no Brasil nessa época, você trouxe, não sei se você estava citando alguém ou se você chegou a essa conclusão por si mesma, mas eu lembro que uma vez você falou que imigrar, mudar de país para viver num outro país, uma parte disso também é morrer e nascer para uma nova vida. O que você hoje, já estando estabelecida na Bélgica, tendo feito a sua transição de carreira, da qual a gente vai falar um pouquinho também, o que você percebe que morreu e quem foi que renasceu nesse processo teu? Eu acho que o que morre é uma maneira de fazer as coisas, de você simplesmente estar tendo que funcionar dentro de uma sociedade e de tudo ser extremamente corrido, porque isso é muito associado à maneira como eu tinha que funcionar, mesmo do Brasil. Tinha uma função maior lá por questão de ter a família toda perto, também por eu trabalhar com uma grande responsabilidade na empresa. Eu tinha que ser muitas pessoas e a Natália mesmo estava assim guardadinha em 1% de mim, muito pouco de mim. Quem eu era mesmo, eu não estava ali. Tanto eu sei disso porque os últimos anos já, os últimos 2 anos, mais ou menos, que eu estava no Brasil, eu já estava entrando num processo de me sentir muito mal naquilo que eu estava fazendo. À medida que eu ia crescendo na empresa, eu me via obrigada a fazer determinadas coisas que iam completamente contra os meus valores e a maneira que eu acredito que tem que ser. Então eu já tinha uma intenção de parar aquilo, porque estava me fazendo muito mal. E a gente fica também dentro de um envolvimento, quando você está no olho do furacão, com as questões familiares, a gente não tem tempo de olhar para quem a gente é e fazer o que a gente precisa. Na verdade, sair do Brasil foi poder fechar uma página e começar a escrever outra. Porque a distância física fez com que eu pudesse ver as coisas fora e curasse muitas relações. E fez com que eu me tornasse inicialmente dona de casa, que eu estivesse ali tendo que parar completamente para esperar as coisas se estabilizarem. Tinha que priorizar a questão da adaptação das filhas, tem que ver casa, tem que montar uma casa, tem que entender o que você vai estudar, onde você vai estudar. Então, morreu uma versão da Natália que tinha só um aroma do que ela poderia ser. E aqui eu fui nascendo de verdade. Chegar mais perto de quem eu sou, pelo menos de quem eu estou me tornando. Estamos em transformação, graças a Deus. E como é que as terapias, você começou ali a falar um pouquinho disso, eu cheguei aqui fazendo as terapias e me tornando terapeuta. Como é que isso está conectado a essa nova versão da Natália, que não é mais só o aroma, mas a presentificação mesmo da pessoa que você é? No Brasil, as pessoas que me eram mais próximas, elas sabiam que a minha vivência da espiritualidade era muito representante de quem eu sou. Então, só nos últimos anos mesmo, que eu estava no Brasil, que eu consegui levar isso de uma forma mais autêntica, livre de crenças de que eu seria rechaçada, para o meu ambiente social, que era além dessa intimidade. E aí as pessoas viam assim, não vou dizer que, né, eu sou a pessoa mais calma do mundo, mas era uma pessoa legal.
Então, quando elas viam isso e, e ela faz uns negócios aí, tem um negócio aí de reiki, de floral que ela faz, que então não deve ser tão ruim isso aí que ela faz, porque ela é uma pessoa de coração bom e ela fala umas coisas legais. Então, eu sempre transitei muito bem, né, no meio dos evangélicos, etc., por conta disso, porque eu sou muito conectada à força da criação. Então, quando a gente estava fazendo a transição para cá, a gente já sabia que eu ia ser impedida de trabalhar inicialmente, que eu não poderia trabalhar legalmente, porque o tipo de visto na época não dava direito à pessoa a trabalhar. Só que eu falei assim, é ruim de eu não trabalhar, hein? Claro que eu vou trabalhar. Então eu vou fazer o seguinte, quando eu chegar, eu vou aprender o idioma, vou me focar para aprender o idioma, e eu vou me preparar para poder trabalhar como terapeuta, trazendo as terapias. E uma pessoa maravilhosa, a Márcia, é minha irmã de ordem, uma ordem esotérica que eu frequentava no Brasil, ela me ensinou as cartas ciganas. Então, eu já tinha uma intimidade com os oráculos de forma geral, e ela sentou comigo em aulas muito rápidas, me ensinou as cartas ciganas, e aí eu já sabia que eu ia chegar aqui e eu ia poder trabalhar com as cartas. Foi isso que foi feito. Depois de algum tempo, eu fiquei de forma contínua estudando esse assunto, estudando as cartas. Tive um primeiro contato com a constelação familiar como cliente, e eu fiquei assim, embasbacada, eu fiquei impressionada com o que aconteceu ali. Eu achei que eu nunca fosse poder fazer aquilo ali. Então, foi uma crescente, assim. Eu comecei com as cartas, e aí as cartas começaram a dar muito certo, começou a sempre vir gente para poder jogar cartas. E ali da conversa com a pessoa, era muito claro, eu sempre tive esse olhar, estudava muito sobre autocura, desde muito pequena, faz parte da minha infância, porque os meus pais também são dessa área espiritualista esotérica. Então ali o jogo de cartas se transformava em terapia. As pessoas acabavam ficando para fazer terapia com reiki. Aí na época eu trabalhava com reiki, com óleos essenciais, trabalhava com cores, com as músicas, com meditações, mas começou a crescer assim. Eu acabei conhecendo mais a fundo a constelação, fiz uma amizade aqui com uma pessoa que era consteladora, comecei a ter mais contato, aí eu decidi começar a estudar a constelação, e aí eu conheci o Theta Healing, e aí juntos dois, o Theta Healing ele foi completamente transformador na minha vida. Aí eu já tinha viajado para a Alemanha para estudar o Cosmic Power, que aliás foi Dona Clarissa que falou para mim que ia ter um seminário de Cosmic Power na Alemanha, que eu fui com o Maurício. E aí as terapias foram chegando, além disso que eu fazia, elas foram chegando e foram mudando de ponta cabeça, e eu cada vez mais me via mergulhada. A demanda ela foi acontecendo, porque as pessoas vinham fazer os tratamentos, conversar comigo, e dava tudo muito certo, tudo muito transformador. Aí quando eu vou ver, estou eu aqui, vamos lá dar um curso de reiki, e aí, Natália, ensina esse negócio de carta aí, eu tá bem, aí eu vou, faço uma turma de carta, Natália, esse floral aí que você faz, me ensina, e aí eu vou, ensino, e pronto, e aí estou eu aqui, como terapeuta, já professora, que é o meu grande tesão mesmo, é dar aula, dar os cursos, eu acho que é o tchan, né, para as pessoas também, elas aprenderem as técnicas. E olha que engraçado, Clarissa, hoje eu fui num contador, e lá nesse contador eu vi direitinho como é que vai ser exatamente para pagar a minha autonomia, porque agora que está tendo uma mudança do tipo de visto que a gente tem, e eu fico com um visto de longa duração, e aí agora eu tenho permissão para trabalhar como autônoma. E adivinha quantos anos vamos completar aqui na Bélgica? 7 anos. Então, estamos indo para o segundo setênio. Eu sempre falo aqui da força dos setênios. Esse período de 7 anos guarda sempre alguma transição importante. Primeiro, parabéns por esse lugar. Eu sei o quanto vocês
se dedicaram, e é óbvio que a gente aqui conta uma versão resumida, mas cada pessoa sabe dos perrengues e das alegrias da própria história, né? Não é tudo flor e nem é tudo espinho, Não, é exatamente essa não. mistura, essa alternância dessas coisas. E é muito interessante ouvir você falando, Nath, porque eu fico assim, a gente já sabe disso, mas quando a gente para conversar, porque quando você tem uma amizade de muito tempo, você não fica parando todas as vezes que você vê a pessoa para falar de tudo, você já vai daquele ponto adiante. Então eu estava ouvindo você falar, eu estava pensando, gente, estudamos cartas ciganas, cada uma do seu lado, depois a gente se juntou e trocou Muito informação. louco. Estudamos constelação, depois nos reunimos. Estudamos Theta Healing, depois nos reunimos de novo. E a gente tem esse movimento de vamos para o mundo. Quando a gente volta, não é que a gente fez a mesma coisa? É muito engraçado, né? É muito muito engraçado. E Sim. a Natália, ela, quando eu tinha meus 18, 19 anos, ela fez a minha iniciação em Reiki, e eu costumo dizer que eu escolhi esperar, porque eu só fiz iniciações em Reiki com ela, ainda que a gente possa ser iniciado por vários mestres diferentes, essa não é uma questão, foi uma escolha minha, pessoal, e ouvindo você falando do seu ascendente Sagitário, dessa mãe viajante, eu me lembrei de uma coisa que faz muito tempo que a gente não fala disso, porque por muito tempo a nossa amizade, Nath, foi baseada em falar da viagem para Salvador. Porque eu e Natália fizemos uma viagem juntas para Salvador e ninguém mais aguentava a gente se reencontrando para falar de viagem para Salvador. Eu lembro que a Luísa, inclusive, tinha um ranço, porque ela era pequenininha, ela não foi, e ela ficou pé da vida com essa viagem, porque a Natália foi em voo solo. A Lu era pequena e a Nath foi para a gente se encontrar. Na época era o grupo Viagem Astral, a gente já estava estudando espiritualidade. Eu e Natália nos conhecemos pela internet, apesar de morarmos no mesmo lugar. E essa viagem tem uma questão muito especial, porque Natália já tinha essa experiência de viagens com a mãe dela. Foi a minha primeira viagem de avião, foi a minha primeira viagem sem ser com a minha família biológica. Então eu estava viajando sozinha de avião. E tem um detalhe aí que fala das marcas das amizades, porque nessa época eu já trabalhava, mas eu não tinha um cartão de crédito, porque eu trabalhava na Líder Magazine, ganhava, se me recordo, uns 300 a 400 reais por mês nessa época, e eu falei, Nath, não sei como eu vou. Ela, não, peraí, você parcela aqui no meu cartão. A Natália falou com a mãe dela, conseguiu uma passagem mais barata para mim e ainda parcelou no cartão, né? Para vocês verem o quanto essa amizade aí tem tempo de estrada. Tem uma coisa muito importante quando você estava falando de comunidade, da gente olhar para as nossas pessoas fazendo coisas que a gente quer fazer, também torna possível para a nossa imaginação criar aquele espaço. Você olhou para sua mãe fazendo essas viagens e isso era uma coisa que para você se torna possível a partir dessa imagem. E eu, como não tive isso tanto na família, a gente teve pequenas migrações, mas dentro do país, minha mãe sai do Espírito Santo, vem para o Rio, minha avó sai de Minas para vir para o Rio, mas para mim era sobre olhar para as amigas e ver o movimento da Natália, que também abriu portas para mim, porque tempos depois eu vim, mas eu já vim com esse exemplo, sabendo que alguém já tinha feito e que aquilo era possível. O primeiro movimento que eu faço depois de chegar a Portugal, fui à Alemanha para estudar, fiz o que precisava fazer e fui visitar a Natália na Bélgica, porque essa é uma outra coisa, né? Quem é que conhece a Bélgica no Brasil? Eu só conheci porque a Natália estava lá. Ninguém sabe onde é a Bélgica. Gente, a Bélgica, eu preciso dizer, é um país lindo. Eu sou apaixonada pela Bélgica hoje em dia. Me apaixonei muitas vezes na Bélgica por lugares, por pessoas, por situações. Essa é a felicidade da vida em comunidade, é a gente poder olhar para o lado e saber que é possível, porque já tem alguém fazendo aquilo. É verdade. É verdade. E eu acho que a grande chave, né, que eu me emocionei falando antes aqui, que eu sempre tive consciência que, como você falou, a gente teve uns perrengues, tivemos dificuldades com questões de escola, ainda passo dificuldades com questão de idioma, porque eu moro num lado onde se fala neerlandês, e é uma língua bastante complicada para mim. Tivemos questões de documentos,
mas desde coisas como ajudar a mobiliar a casa, a coisas como não, vamos ver aqui como que isso aí pode ser resolvido na questão da faculdade. A gente sempre tem anjos que aparecem e que, vamos lá. E aí hoje eu tenho a felicidade de ter amigos que eu posso ligar e falar assim, deu ruim, você pode pegar minha filha na escola para mim? E a pessoa vai lá de carro e pega a minha filha. Ou então, poxa, preciso de um lugar para dormir lá na ponta da Bélgica. O pessoal brinca que aqui eu sou igual vereadora. Então, eu preciso de alguém para uma casa para eu dormir lá no sul da Bélgica. Eu falo na comunidade e vai ter uma mulher, uma mulher que vai falar assim, vem para cá. Então, nossa, eu estou precisando de, sei lá, uma sapatilha preta. E eu não queria gastar dinheiro com isso. Vai ter alguém que vai me dar uma sapatilha preta. Formar essa segunda família aqui, eu diria que é vital, foi muito importante para que a gente conseguisse ficar aqui de uma forma realmente saudável e para que as meninas também fossem crescendo aqui de uma forma bastante saudável, porque sem apoio ia ser possível, mas ia ser muito mais difícil. Então, acho que a questão das conexões, a gente vive isso, né, claro, que a gente tem a possibilidade de ter um círculo íntimo, onde a gente se ajuda, quando o BO tá feio, é com a gente, aqui é interno, né, que a gente trata, que a gente pede ajuda, e esse círculo íntimo, ele se expandindo e ter outros tipos de ajuda. Porque a solidão da mulher imigrante, da mulher que está se recompondo, ela é real. E a dificuldade, ela é real. Então, tem que ter mesmo esse conjunto de força, vontade, muita paixão por estar longe, muita força familiar do núcleo que você está, muita confiança, todo mundo estar no mesmo espírito de chegar e de fazer essa transição e de você se abrir para algo completamente diferente do que você fazia antes, saber que isso é uma oportunidade de você voltar para a sua própria essência, de você ir para onde você queria ir, que foi o caso, pelo menos aqui para mim, ou se não é isso, de poder se adaptar mesmo a algo novo, se abrir, e tudo vai ser aprendizado e tudo pode ser bom. Acho que a grande chave de tudo mesmo são as pessoas. A gente fala e acaba falando das pessoas, né? Como elas mesmo que fazem diferença na nossa vida. E para a gente não é diferente disso. Um salve para todas as pessoas do caminho. Exatamente. Amiga, obrigada por ser uma pessoa no meu caminho e por agora fazer parte também desses episódios do podcast. Uma alegria receber você aqui. Eu que agradeço, muito gostoso, muito bom sempre estar conversando com você. Se alguém tiver alguma dúvida, precisar de um conselho sobre a Bélgica, que quem vai ter conselho sobre a Bélgica, né, gente? Aí eu posso dar um conselho sobre a Bélgica. E ajudar nessa transição também, né, de lugares, a gente tá nesse lugar de poder olhar, né, e de estar nessa energia, sem dúvida. Viajantes, venham com a gente. É isso. É isso. Obrigada, Natália. Te agradeço por tudo e te agradeço pela essa conversa de hoje. A gente vai deixar aqui todos os dados para vocês entrarem em contato com a Natália também. E fica por perto, porque você sabe que agora, no finalzinho, tem aquele momento da gente se conectar. Até o próximo podcast. Essa é a hora em que a gente celebra as palavras já ditas, fecha os olhos e respira fundo para deixar elaborar, para perceber que nós também estávamos dentro dessa história. Então respira, relaxa e visualiza que você está dentro de um grande salão. Um espaço muito, muito, muito bonito, bem iluminado, fresquinho. Você se sente bem aí nesse lugar. Percebe que nos 4 cantos deste salão existem 4 portas.
E por cada uma dessas portas, pessoas especiais para sua vida começam a chegar. Amigos, familiares, amores, colegas de trabalho, gente que te ajudou sem você nem mesmo esperar. Pessoas que você ajudou em algum momento. Crianças, jovens, velhas, adultas, gente da sua idade, gente de lugares diferentes. Aquelas pessoas todas que você gostaria de um dia reunir no mesmo lugar, agora estão aí. E elas estão ao seu redor. Elas olham para você, sorriem e te aplaudem, te celebram, se alegram com as suas conquistas, com o seu momento de vida. E juntas, elas entoam uma canção, um som que faz você sentir o amor de cada uma delas por você. Um som que preenche o seu coração da sua própria história. Um som que ativa as memórias de conexão, de comunidade, de pertencimento. E enquanto essa canção é entoada, cada uma dessas pessoas respeitosamente te abraça, te abençoa e te transmite essa alegria. Todas elas. E quando você já foi abraçada por cada uma dessas pessoas, você também se coloca ao redor, junto, neste círculo, e visualiza que no centro do salão, uma linda chama verde acontece, de pura energia de amor. E ela se espalha por todos vocês, criando círculos e mais círculos de afeto. Tudo isso vai se tornando uma linda memória que é trazida ao seu coração e se espalha como uma sensação de pertencimento, de acolhimento, de afeto. Aonde quer que você vá, você encontra as suas pessoas através da sua vibração. Sente que essa agora é a sua verdade. E seja bem-vinda de volta. Reverberou por aí? Aqui também. Então nos siga nas redes sociais e conta pra gente como é que essa história de Natália chega ao seu coração. Como é que ela te inspira? O que ela te faz refletir? Nas nossas redes sociais, estamos esperando por vocês. @Clarissa Guelves e @NataliaPinodâmia. Você já sabe, daqui a 15 dias temos um novo encontro marcado. Até lá!